Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Levson Thiago, como vocês já sabem, e nós vamos para mais uma aula de História. Hoje, nós vamos estudar sobre os povos astecas, né? Na outra aula, nós estudamos sobre os incas, certo? E essa imagem que vocês estão vendo aqui, a princípio, é a imagem de Tenochtitlan, que é a capital do Império Azteca, que a gente vai ver logo em seguida durante a aula, beleza? Mas antes da gente começar a falar dos astecas, vamos lembrar um pouco do que a gente viu na aula passada de História? Pois bem, na aula passada, a gente estudou sobre o Império Inca e a gente viu as características deste império, como é que eles se organizavam socialmente, como é que eles se organizavam politicamente, a economia dele e a religiosidade desse império e também a produção tecnológica. A gente viu que as necessidades humanas, né, fazem com que os seres humanos eles produzam tecnologia nos diferentes espaços geográficos que ele ocupa, né? Então, a partir das necessidades, eles vão produzindo tecnologia. Tecnologia é tudo aquilo que supre as necessidades humanas, tá? Então, na aula passada, a gente estudou sobre o Império Inca. Agora, a gente vai começar a estudar sobre os astecas. Lembrando, essas sociedades são sociedades pré-colombianas, ou seja, antes do processo de colonização da América, tá? Para a gente poder entender melhor essa sociedade, vamos entender o termo Mesoamérica. Vocês lembram que em alguma aula passada eu falei para vocês que as sociedades humanas aqui na América, elas começaram a se estabelecer na região chamada a Mesoamérica e Andina. Na região andina estavam os incas, se estabeleceram os incas. E na Mesoamérica se estabeleceram os astecas, os maias, os austecas, os mexicas, né? Esses povos, eles se estabeleceram nessa região chamada Mesoamérica. Mas, professor, o que é Mesoamérica? Mesoamérica é uma grande área geográfica e cultural da América, tá? É um recorte da América, não quer dizer que é a América inteira. Lembrando que o nosso continente ele é muito grande, né? Tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E a Mesoamérica é uma parte do México e boa parte da América Central, certo? E aí, alguns povos, eles se situavam nessa parte aí da América, que a gente chama de Mesoamérica, e eles partilhavam características culturais, políticas e econômicas. Professor, isso quer dizer que todos eles eram iguais, eles se organizavam tudo da mesma forma, culturalmente falando, politicamente falando, economicamente falando? Não. Cada um tinha suas particularidades, cada um tinha suas especificidades. Mas, por eles conviverem no mesmo espaço geográfico, eles intercambiavam, ou seja, eles faziam trocas culturais, políticas e econômicas. E, volta ou outra, um destes povos dominavam os outros povos vizinhos, que é o caso dos astecas, que a gente vai ver ao longo dessa aula, tá? Então, as principais características daqueles povos que viviam na Mesoamérica era o cultivo do milho, né? Esses povos, eles geralmente cultivavam milho, e o milho era considerado um alimento sagrado. Inclusive, na poesia do Popol Vuh, que é uma poesia maia, que era um dos povos que se localizava nesta parte aí da América, né? Fala que o ser humano, ele nasceu a partir do milho. A lenda, né? Então, diz que o milho, ele deu origem aos seres humanos, certo? Mitologicamente falando. Então, o milho era considerado um alimento sagrado, tá? Então, a construção de pirâmides escalonadas, né? Assim como o Egito construía pirâmides, sendo que no Egito a função das pirâmides era fúnebre, né? Era posto os faraós quando morriam, a realeza. As pirâmides na Mesoamérica, elas eram templos dedicados aos deuses, inclusive aconteciam sacrifícios humanos a esses deuses nessas pirâmides. Isso se chama escalonada, porque ela possuía escadas mesmo, como se fossem escadas, né? Mais à frente eu vou mostrar para vocês uma imagem dessas pirâmides. Também eles possuíam um sistema de calendário baseado em 2 ciclos simultâneos, né? Um ciclo sagrado e um ciclo solar, que era utilizado para a agricultura, tá? E a criação de escrita pictográfica, ou seja, com cenas, figuras, desenhos representando, né, aquela sociedade. Então, havia um intercâmbio cultural, uma troca cultural muito grande, né, de acordo com os historiadores, de acordo com os arqueólogos. Então, por causa desse intercâmbio, dessa troca cultural que existia ali, os astecas, que é a sociedade que a gente vai estudar, né, eles incorporaram os costumes de outros povos, quando foram desenvolvendo o seu império, né? Como os olmecas, os toltecas, os maias.
Toda vez que o Império Azteca ele se desenvolvia e dominava uma nova sociedade, eles incorporavam características culturais desta sociedade, porque eles mantinham a organização das sociedades aos quais eles estavam dominando, tá? Então, os astecas eles começavam a dominar as sociedades vizinhas, né, e mantinham esses costumes locais, como eu estava falando para vocês anteriormente, tá? E os astecas significa, né, gente de Aztlán. Aztlán era o ambiente, era o local onde os astecas eles saíram para poder peregrinar e fundar a sua Tenochtitlán, certo? Que seria a capital do seu império, tá? E aí, os povos astecas, entre eles, existiam os austecas, existiam os mexicas, né? Existiam os chalcas, tá? E esses povos eles foram peregrinando para diferentes áreas, tá? E aí, os astecas, que é o que geralmente a gente fala mais, são os mexicas. Mas vamos lá, vamos ver o que foi que sucedeu. Essa aqui é a Mesoamérica atualmente. Tá? Esse mapa que eu estou trazendo para vocês. Isso é essa região que a gente está falando atualmente. Aí percebam que tem o México, a Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Então, esta região aqui é a região da Mesoamérica, onde se localizavam essas sociedades que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Essa é a Mesoamérica antiga. Aquela que eu mostrei anteriormente é a atual. Essa aqui é a antiga, demonstrando aonde estava localizado os diferentes povos, os toltecas, né, os tutonecas, olmecas, né, os astecas, que recebem a influência desses diferentes povos que estão aí, os maias. Vamos lá. Então, professor, como foi que se formou o Império Azteca? E existe toda uma lenda, né, em torno da formação do Império Azteca. Primeiro, disse que o deus Huitzilopochtli prometeu conduzir o seu povo da região de Aztlán para um novo local mais ao sul, tá? Então, esse Deus, ele revelou para seu povo que eles iriam peregrinar até encontrar uma terra prometida, tá? E essa terra, ela seria encontrada através de uma visão. O sacerdote desse Deus iria ter uma visão de uma águia pousada em um cacto com uma serpente na boca. Então, quando esse sacerdote ele viste essa visão, quando ele tivesse essa visão através de um sonho, né, e visse esse local, eles deveriam erguer um templo e construir uma cidade. Então, em 1325, após eles fazerem peregrinações, peregrinações é fazerem viagens em busca dessa terra prometida, tá? Os mexicas, né, eles chegaram ao local indicado pelo sacerdote desse deus aí, né, que foi na ilhota de Texcoco. Tá? Então, eles lá construíram uma ilha, construíram um templo de bambu, e aí esse foi o primeiro templo dedicado a este deus, né? E também foi o núcleo inicial da futura Tenochtitlán, que é aquela cidade que eu mostrei para vocês logo no começo da aula, e que seria a capital do Império Azteca, tá? Esse império era um império feito de guerreiros e conquistadores, né? Então, quando eles chegam nessa ilhota de Texcoco, né, quando eles chegam neste ambiente aí, esses guerreiros, esses conquistadores, eles começam a iniciar a dominação dos povos vizinhos. E aí essa dominação dos povos de vizinhos é que vai iniciar a formação do império, né? Esses povos eles começam a ser submetidos aos astecas, né? Eles começam a ser dominados pelos astecas através da guerra, porque eles eram muito belicosos. Inclusive esse deus que dá a visão aonde vai ser construído o Império Azteca, era considerado o deus da guerra e o deus do sol, né? Então, por ser considerado o deus da guerra e o deus do sol, a gente entende que os astecas eles davam uma importância muito grande para a guerra, porque através da guerra eles poderiam dominar sociedades vizinhas. Através da guerra, além de dominar sociedades vizinhas, eles escravizavam, né, essas pessoas que eles dominavam nas sociedades vizinhas, e esses escravizados eles poderiam servir de sacrifícios nos rituais religiosos, né? Além disso, ele submetia essas sociedades vizinhas ao seu domínio político, econômico e religioso. E essas sociedades vizinhas elas tinham que pagar impostos, né, através de produtos para os astecas. Então, mantinham o Império Azteca. Esse é o Deus que eu estava falando, que é o Deus da guerra e do sol. Aquele Deus que deu a visão do sacerdote para encontrar um determinado local e eles fundarem, né, o Império Azteca.
Vamos lá. Então, a atividade central, como eu estava falando para vocês, era a guerra. Porque através da guerra, eles dominavam as sociedades vizinhas. Através da guerra, eles formavam escravos, né? Esses escravos serviam de sacrifício, e não só de sacrifício, como também essas sociedades vizinhas, as pessoas elas pagavam através de tributos, através do cultivo, né? Do que eles cultivavam lá nas áreas dele, coletiva, tá? O ouro, com o cacau. E além disso também, eles eram empregados para poder fazer as construções do reino, né, do Império Azteca, né, de participar como soldados, né, do exército azteca, tá? Então, o tempo todo, a dominação que acontecia dessas outras sociedades, né, eles eram submetidos a uma autoridade política e militar, e além de pagar esses tributos, tá? E o pagamento desses tributos fizeram com que Tenochtitlan ele crescesse muito e prosperasse muito. Principalmente no início do século XVI, tinha mais de 300 mil habitantes. Né? E o império todo, neste período aí, tinha 2,5 milhões de habitantes. E para poder desenvolver este império, eles tiveram que desenvolver muitas técnicas e muitas tecnologias, tá? Porque, como eu disse para vocês, eles iniciaram, né, na Ilha Texcoco. Essa ilha Texcoco era rodeada de água salgada. E, além disso, não tinha muito território para poder desenvolver a agricultura. Então, as condições naturais da ilha fez com que eles desenvolvessem técnicas e tecnologias para suprir as necessidades daquela sociedade, né? E aí desenvolveram diques e barragens para poder controlar o nível de água, porque existia lá inundações em determinados períodos do tempo. Então, eles fizeram esses diques e essas barragens para poder ter o controle sobre o nível da água. Construíram aquedutos para poder transportar água potável para o interior da cidade, porque aquela água que tinha lá nessa ilha era água salgada, então eles não tinham como consumir essa água, utilizar essa água para a agricultura. Então eles construíram esses aquedutos para poder tirar as águas das fontes e levar para dentro da cidade, né? Construíram também as chinampas. As chinampas eram terraços sobre a água, né? Eles aumentaram o território cultivável, né, daquele ambiente em que eles estavam. Então, o que é que acontecia? Eles construíram esses terraços sobre as águas, né, esses canteiros flutuantes, para poder desenvolver a sua agricultura. Mas, professor, como é que funcionavam esses canteiros flutuantes? E aí eu trouxe para vocês uma imagem para vocês verem as chinampas, né, esses canteiros flutuantes, certo? Aí, como é que eles construíam esses canteiros flutuantes? Eles utilizavam a lama do lago Texcoco, né? Além disso, colocavam estacas com junco. Junco é um tipo de vegetal, tá? Com junco, com folhas secas, tá? Com raízes. Então, eles meio que costuravam essas estacas, né? Eles faziam uma costura dessas estacas. E com a lama também. Além disso, eles plantavam árvores nativas nesses locais para poder fixar esses terraços flutuantes. Então, a partir daí, eles desenvolviam a sua agricultura, certo? Então, essas árvores nativas que eles plantavam se beneficiavam, né, da água e dos ricos nutrientes. Além disso, davam frutos para aquela sociedade. Então, essas chinampas, né, fizeram com que eles desenvolvessem a agricultura num local que aparentemente não era possível desenvolver. Então, eles desenvolveram essas técnicas. Inclusive, até hoje, a gente consegue visualizar essas chinampas. Isso aí canteiros flutuantes atualmente, certo? Então, até hoje a gente consegue visualizar isso, né? Essa técnica, né? Essas tecnologias que eles foram desenvolvendo. A base econômica dos astecas era da agricultura, né? Eles tinham uma base econômica da agricultura, assim como a maior parte dos povos da Mesoamérica. Então, eles cultivavam milho, eles cultivavam feijão, pimenta, abóbora, cacau, algodão, frutas, verduras e legumes, entre outros elementos, certo? E esses alimentos que eles cultivavam, né, tinham uma importância grande, como eu falei já, do milho, né, que era até uma questão sagrada. Eles acreditavam que os seres humanos tinham vindo do milho, certo? O cacau também tinha uma importância imensa, é tanto que o cacau era considerado moeda de troca, né? Nas relações comerciais, eles utilizavam a semente do cacau como uma moeda de troca, tá? E aí o cacau,
no período da colonização espanhola, por exemplo, ele é até transportado para a Europa, né? Sendo que lá eles sentem muito amargo esse cacau. E aí eles vão adicionando na Europa outros condimentos, né? Os astecas, os mesoamericanos, utilizavam cacau em forma de bebida. Eles trituravam a semente do cacau, além de triturar a semente do cacau, colocavam alguns condimentos, né? Os astecas, por exemplo, colocavam fava de baunilha e mel e tomava essa bebida. Na Europa, eles acharam muito amargo, então eles adicionaram outros condimentos, como o leite, por exemplo, né? E aí, quando adiciona-se o leite, surge o que a gente conhece hoje como chocolate, tá? Então, como é que se organizava socialmente essa sociedade? Primeiro, eles eram extremamente hierarquizados, ou seja, existia uma família real, existiam os sacerdotes, né, existia o soberano, que era o imperador, né, e eram organizados em comunidades aldeãs, né, de agricultores saudados. Por que agricultores saudados? Lembrando, mais uma vez, por quê? Eles cultivavam terras coletivas para a subsistência, né? Sociedades que eram dominadas pelos astecas, eles cultivavam em terras coletivas para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Eles cultivavam aquilo que eles iriam se alimentar, sendo que os excedentes eles entregavam como tributo à realeza, aos sacerdotes, aos altos funcionários, tá? Mas além de eles serem agricultores, eles também eram utilizados como soldados naquele império, por conta daquela importância que era dada à guerra. É tanto que o deus principal era o deus da guerra aí, do Sol, tá? Que foi o que deu a visão lá, como eu falei para vocês anteriormente. Era uma sociedade extremamente estratificada e hierarquizada. O que é que isso significa dizer? Quer dizer que existiam aquela sociedade, existiam as classes altas, as classes mais baixas da sociedade, né? E aí essa sociedade era liderada por uma oligarquia militar, ou seja, um grupo de pessoas que eram vindos do militarismo, porque era uma sociedade extremamente bélica, tá? Aristocrática, porque era uma elite econômica, né? E sacerdotal, porque era um governo teocrático, né? Mais uma vez, o governo teocrático é aquele que é baseado no argumento de fé. Eles governavam em nome dos deuses, né? Então, nessa sociedade, né, tinham os artesãos, e os artesãos eles possuíam muito prestígio. Eles trabalhavam em oficinas dentro dos palácios da realeza, né? Eles trabalhavam além da oficina dos palácios na realeza, eles trabalhavam também em oficinas dentro dos altos funcionários do império, né? Além disso, eles confeccionavam roupas de algodão tingido, né? Peças em ouro, pratas, pedras semipreciosas e cerâmicas. E eles tinham extremamente prestígio porque, assim como na sociedade inca, né, essa sociedade da Mesoamérica, os astecas, por exemplo, eles também investiam muito no adorno para poder mostrar o seu prestígio social. Quanto mais indumentárias eles utilizavam, quanto mais objetos eles utilizavam, como colares, brincos, né? Enfim, eles utilizavam, isso mostrava mais prestígio social. Então, os artesãos, por fabricarem, né, por desenvolverem esses adornos, eles tinham um prestígio muito grande dentro da sociedade. Os comerciantes, eles foram adquirindo prestígio com o tempo. Por que eles foram adquirindo prestígio, professor? Porque eles traziam, além deles venderem, né, o que os astecas desenvolviam enquanto produtos, né, e fazer com que a riqueza do império crescesse a partir dessa relação comercial, eles também começavam a descobrir sociedades que ainda não tinham sido conquistadas, né, e começavam a fazer acordo com essas sociedades para elas poderem ser submetidas ao Império Azteca. Quando esses acordos não davam certo, aí entravam os guerreiros para, através da guerra, dominar aquela sociedade. Então, os comerciantes se viu também como uma forma de informar quais sociedades ainda não estavam submetidas ao Império Azteca. A religião asteca. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E aí, para esses deuses, eles construíam templos, né? Além de templos, né? Eles construíam as pirâmides escalonadas, que eu falei para vocês anteriormente, que serviam como uma forma servia como um monumento para eles poderem desenvolver os sacrifícios a esses deuses, né? Aí um dos deuses tem Tlaloc, que é o deus da chuva e do trovão, Quetzalcoatl, que era o deus do vento, da escrita, da arte, do calendário, né? E aí o calendário tem uma importância muito grande dentro dessa sociedade. Tem Xicomecoatl, que é a deusa da fertilidade e do milho, extremamente importante, porque é a deusa da criação, né? O Sol e a Lua também ocupavam
um posto de extremo destaque entre os deuses, tá? E eles eram considerados irmãos, que constantemente lutavam, tá? Inclusive, conta a história que na cidade de Teotihuacan, quando os deuses eles se reuniram, eles viram a necessidade de iluminar o céu durante o dia e durante a noite. Então, eles viram que havia a necessidade de dois deuses se sacrificarem, né, para poder criar esses astros. Então, teve um deus que ele disse que se sacrificaria, né, e não teve a escolha, e um outro deus ele não se apresentou. Não houve, eles disseram que precisariam de dois, né, mas só um que quis ser sacrificado, certo? Aí escolheram um outro deus, que foi Nanahattuat. E aí quando esse deus ele foi para o sacrifício, né, ele se sacrificou se jogando do fogo, então ele começou a brilhar, e aí nasceu o sol. O outro deus que havia dito que iria se sacrificar, ele não foi. Mas quando ele viu o seu irmão lá brilhando, coisa e tal, então ele queria o mesmo brilho, então ele também se atirou ao fogo. Sendo que os deuses viram que não tinha necessidade de haver astros tão luminosos. E aí eles jogaram um coelho no segundo sol para poder diminuir a sua luminosidade. Então eles diziam que em noite de lua cheia dava para ver um coelho na lua, certo? Então esses deuses, o sol e a lua, o tempo todo eles estavam lutando, sendo que o sol, o tempo inteiro, ele ganhava essa guerra para a lua. É tanto que o principal deus deles era o deus do sol, tá? Então eles construíam lá esses templos de pirâmides, né? E faziam sacrifícios aos deuses. Esse aí é um dos templos que eu falei para vocês, as pirâmides escalonadas que eu falei para vocês, onde acontecia o sacrifício no alto dessas pirâmides. Eles possuíam 2 calendários. E aí tinha um calendário solar, né? E esse calendário solar ele tinha 18 meses. Esses meses eram divididos em 20 dias. E no total dava 360 dias, sendo que eles falavam que tinham 5 dias especiais. Esses 5 dias especiais eram para os sacrifícios aos deuses, o que complementava o calendário com 365 dias. Além deste calendário solar, que era utilizado muito para a agricultura, tinha o calendário sagrado, que era um calendário devotado aos deuses, né? E ele possuía 260 dias em 20 períodos de 13 dias. Acreditava que a cada 52 anos, esses 2 calendários eles se alinhavam, formando um ciclo. E aí é o calendário da Pedra do Sol, né, que representa aí esses calendários que eu falei para vocês anteriormente. Cada elemento desse calendário possuía um símbolo. E aí o símbolo poderia ser animal, como o jaguar, né? Enfim, e é Pedra do Sol exatamente porque eles tinham uma grande reverência à divindade solar, né? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje e eu encontro vocês na próxima semana. Espero que fiquem todos bem.